O Sol, nossa magnífica estrela, tem enormes buracos. Tenho certeza de que você achou que ouviu errado, mas é verdade. A atmosfera externa do Sol, onde as temperaturas podem ultrapassar 2 milhões de graus Fahrenheit, possui buracos enormes por toda a sua extensão, de acordo com pesquisas recentes do Observatório de Dinâmica Solar da NASA, o SDO. Suas preocupações são válidas e esses buracos solares gigantes realmente podem afetar a Terra, já que vêm ejetando fluxos de material gasoso em direção ao nosso planeta. O que está causando esses grandes buracos no Sol e como eles podem impactar os habitantes da Terra? Além disso, o nosso Sol está morrendo? É exatamente isso que vamos explorar neste vídeo, então fique ligado para não perder nenhum detalhe. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. No nosso planeta, o Sol tem um efeito profundo em todos os aspectos da existência. Ele influencia toda a vida na Terra e impacta significativamente as condições dos nossos planetas vizinhos, já que é uma bola incandescente de gás quente no centro do nosso sistema solar. Por bons motivos, ele foi reverenciado como um deus por inúmeras civilizações. A vida depende do calor intenso e da energia que ele produz. No entanto, o Sol também guarda muitos segredos, alguns deles bastante perigosos. Na verdade, alguns desses segredos deixaram nossos cientistas seriamente preocupados. A superfície do nosso planeta está continuamente sob ataque de níveis perigosos de radiação ultravioleta emitida pelo Sol devido à diminuição da camada de ozônio em nossa atmosfera. Isso tem aspectos positivos, mas também algumas consequências perigosas. Diversos problemas, como câncer de pele, envelhecimento precoce, catarata e até mesmo o enfraquecimento do sistema imunológico das pessoas, são causados pela radiação ultravioleta. Mas o que é ainda mais alarmante é que as taxas de câncer de pele aumentaram nos últimos 30 anos como resultado da diminuição da camada de ozônio, e alguns pesquisadores temem que essa tendência continue. Um buraco coronal é um buraco no Sol que, apesar de ser chamado de buraco, não é motivo de alarme. Isso porque os buracos coronais aparecem frequentemente quando o campo magnético do Sol se abre e libera material da coroa solar. Elas são simplesmente áreas do Sol que queimam menos plasma e parecem mais escuras porque não são buracos de verdade. O grande buraco coronal pode ter efeitos na Terra, pois pode desencadear tempestades geomagnéticas na magnetosfera do planeta. O plasma emitido da camada mais externa do Sol contém milhões de prótons e elétrons, e a Terra é o alvo dessas ejeções solares. Qualquer parte do Sol pode desenvolver um buraco coronal a qualquer momento. No ciclo de 11 anos do Sol, os buracos coronais são mais comuns nos anos próximos ao mínimo solar e normalmente aparecem como regiões escuras na superfície da estrela. Eles são compostos por campos magnéticos abertos e unipolares e parecem mais escuros porque são mais frios. O lado negativo desses buracos é que o vento solar pode passar por eles. Esses ventos podem atingir nosso planeta por vários dias consecutivos e desencadear tempestades geomagnéticas se entrarem em contato com nossa atmosfera. Essas tempestades, que podem variar de moderadas a perigosas, são na verdade bastante assustadoras. Os cientistas geralmente concordam que os ventos solares não representam uma ameaça direta significativa para as pessoas na Terra, mas são uma ameaça para nossos satélites, sistemas eletrônicos globais e astronautas que viajam pelo espaço. Tanto a aurora austral quanto a aurora boreal, que são criadas pelo vento solar, podem ser vistas a olho nu. O maior perigo seria para os astronautas em órbita se eles estivessem no caminho de um vento solar, pois a radiação poderia causar danos cromossomicos ou câncer. Essas circunstâncias tornam os ventos solares um obstáculo arriscado para as futuras viagens espaciais, o que pode ser catastrófico se esses ventos forem fortes o suficiente. Algumas erupções solares já atingiram a Terra, e mais estão a caminho. Elas têm o potencial de perturbar a atmosfera, o que em algumas regiões polares pode resultar nas espetaculares luzes do norte. Uma erupção solar é, essencialmente, uma grande e poderosa explosão de radiação que emerge da superfície do Sol. Essas erupções, que estão entre os eventos mais poderosos que ocorrem em nosso sistema solar, são causadas pela liberação de energia magnética. Mas será que as erupções solares podem nos prejudicar ou até mesmo nos matar? A NASA diz que não. Embora as perturbações possam modificar temporariamente a alta atmosfera, eletrônicos na Terra, como satélites de GPS e equipamentos relacionados, podem ser gravemente danificados. Em outras palavras, elas podem causar uma grande perturbação, mas não colocariam necessariamente as pessoas na Terra em perigo imediato. Grandes nuvens de plasma são ejetadas do Sol como resultado de explosões solares conhecidas como ejeções de massa coronal, ou CME.
Elas têm a capacidade de romper em qualquer direção, atravessar o vento solar após a explosão e continuar se movendo na mesma direção inicial. Essas ejeções podem ser realmente assustadoras porque podem conter bilhões de toneladas de material e acelerar a velocidade de vários milhões de milhas por hora. Uma CME estrategicamente posicionada poderia nos prejudicar ou até mesmo nos matar. Os cientistas da NASA discordam mais uma vez. No entanto, muitas pessoas, em um ambiente cada vez mais informatizado, estão preocupadas com os impactos potenciais dos fenômenos solares em nossa infraestrutura moderna. Raios de partículas que poderiam atingir a Terra e danificar gravemente nossos sistemas elétricos podem ser liberados e impulsionados pelas CMEs. Elas podem interromper sistemas de satélites, danificar transformadores de redes elétricas e causar irregularidades eletrônicas. A maior tempestade solar já registrada na história ocorreu em 1859, segundo os astrônomos. O evento Carrington foi uma mega erupção solar que resultou em distúrbios geomagnéticos extraordinários na Terra. O fenômeno ocorreu em uma escala tão grande que Honolulu e o Chile testemunharam tanto as luzes do sul, a aurora austral, quanto as luzes do norte, a aurora boreal. Mesmo que não houvesse muitos dispositivos eletrônicos delicados em uso na época, operadores de telégrafo relataram faíscas saltando de seus equipamentos, ocasionalmente até causando incêndios. De acordo com pesquisadores, se uma tempestade geomagnética dessas ocorresse hoje, poderia tornar a vida moderna impossível. Ela poderia interferir nos satélites, interromper as comunicações e possivelmente derrubar a rede elétrica. Segundo alguns estudos, uma mega tempestade solar poderia tornar os satélites contemporâneos inutilizáveis por 10 anos. E qual é a parte mais assustadora? Uma mega tempestade solar dessa magnitude está prevista para atingir nosso planeta no futuro, segundo muitos cientistas. Embora extremamente improvável, não é totalmente impossível. A radiação solar pode ser prejudicial para os astronautas, como já mencionamos, mas isso leva a uma questão secundária ainda mais assustadora. Todos nós sabemos que a vida na Terra provavelmente tem uma data de validade. Não vai demorar muito para que nosso planeta perca a capacidade de sustentar a vida. Muitos acreditam que, se quisermos viver por muito tempo, precisamos evoluir para uma espécie interplanetária, mas isso pode se tornar bastante problemático devido à radiação solar. A NASA afirma que, quando os astronautas deixam a bolha protetora da magnetosfera, eles ficam expostos a 2 tipos diferentes de radiação. A maior parte da radiação vem do Sol, e outra fração vem dos raios cósmicos galácticos. Enquanto os cientistas continuam desenvolvendo novos dispositivos para proteger as pessoas da radiação nociva, até mesmo uma breve viagem a Marte está repleta de desafios. Isso nos leva à pergunta: será que os humanos vão descobrir uma maneira de se proteger da radiação extraterrestre a tempo de deixar uma Terra moribunda? As coisas começam a parecer bem sombrias neste ponto. Nosso Sol é atualmente considerado uma estrela de sequência principal por causa de onde está em seu ciclo de vida. Ele é muito estável neste momento e transforma continuamente hidrogênio em hélio. A boa notícia é que, normalmente, uma estrela do tamanho do nosso Sol permanecerá nessa fase por 8 bilhões de anos. Como resultado, o Sol, que acredita-se ter cerca de 4,5 bilhões de anos, ainda é bastante jovem. A má notícia, porém, é que o brilho do Sol está aumentando a uma taxa de cerca de 10% a cada bilhão de anos enquanto ele consome hidrogênio. A zona habitável do nosso sistema solar pode mudar com um aumento de 10% no brilho, o que teria efeitos desastrosos para o nosso planeta. A Terra ficará tão quente que nossos oceanos começarão a evaporar com esse aumento de 10% no brilho. Infelizmente, as coisas não melhoram depois que o Sol começa a evaporar as águas. Claro, há uma certa incerteza sobre o que realmente pode acontecer, mas os cientistas geralmente concordam que, à medida que os oceanos continuam a secar, mais água ficará presa em nossa atmosfera. Isso, por sua vez, vai produzir um efeito estufa, prendendo mais calor em nossa atmosfera e acelerando a evaporação dos oceanos. Nossos oceanos eventualmente vão ferver, e o ciclo continuará até que a maior parte da água esteja presa na atmosfera a uma temperatura muito alta e o solo esteja praticamente seco. Será impossível que a vida continue na Terra nesse ponto. Se já não estivéssemos mortos até lá, sem dúvida morreríamos de desidratação e calor extremo. Será que ainda haveria esperança para as pessoas e para a vida em geral, já que ainda há água na atmosfera, certo? Na verdade, não exatamente. A energia solar será direcionada para a água que satura a atmosfera à medida que o Sol continua a evoluir para uma gigante vermelha. Isso eventualmente fará com que as moléculas se separem, liberando a água como oxigênio e hidrogênio na atmosfera.
Basicamente, o Sol vai queimar nossos oceanos até que sequem, e depois vai drenar a água diretamente da nossa atmosfera. Diversos modelos preveem diferentes desfechos para o nosso mundo. No entanto, há realmente apenas uma grande questão em relação ao Sol, que é quanto tempo isso vai levar. De acordo com alguns cálculos, a vida desaparecerá rapidamente e nosso planeta se tornará uma rocha sem vida no próximo bilhão de anos. Outros argumentam que, dada a complexidade de alguns dos processos envolvidos, algumas formas de vida podem sobreviver por um pouco mais de tempo. À medida que nossa estrela amadurece e se transforma em uma gigante vermelha, as forças de compressão em seu núcleo eventualmente farão com que sua superfície se expanda para fora. Nosso Sol, que atualmente brilha, acabará esfriando e se tornando mais quente. No entanto, ele arrastará a Terra para uma catástrofe escaldante, com sua imensa superfície vermelha crescendo e queimando de forma ainda mais intensa nesse processo. Alternativamente, é possível que a Terra se afaste do Sol à medida que ele perde massa. Mas, de qualquer forma, a Terra seria reduzida a uma rocha sem vida. Esse seria o fim do planeta. De acordo com o consenso da maioria dos astrônomos, é provável que o nosso Sol se torne uma anã branca antes de esgotar todo o seu combustível e se transformar em uma nebulosa planetária em um futuro distante. Quais são as chances de que os humanos ainda estejam vivos para testemunhar isso em 10 bilhões de anos, como preveem os pesquisadores? As chances são muito pequenas. O Sol converte gradualmente seu suprimento inicial de hidrogênio em hélio ao longo do tempo, principalmente por meio de um mecanismo conhecido como cadeia próton-próton. Quando ele esgotar todo o seu hidrogênio, começará a perecer. Felizmente, isso não vai acontecer tão cedo. O que realmente vai acontecer quando o Sol atingir sua temperatura máxima? Tudo na Terra, sem dúvida, estará morto quando o Sol finalmente morrer, mas isso não significa que o planeta vai parar de se mover. O Sol eventualmente vai crescer até ter pelo menos 3/4 do tamanho da Terra ao entrar em sua fase de gigante vermelha. Você provavelmente imaginou que a Terra queimaria até virar nada. Surpreendentemente, acontece o oposto. A força gravitacional sobre a Terra e outros planetas ao redor na verdade diminui à medida que o Sol se aproxima de nós. Esses planetas se afastam do Sol e entram em órbitas mais seguras, longe da estrela mais brilhante, como resultado desse enfraquecimento, exceto Mercúrio e Vênus, que serão consumidos. Claro, toda a vida já terá desaparecido, tornando a tentativa desesperada da Terra de escapar para preservar a vida completamente inútil. Quando o Sol se tornar uma gigante vermelha, a vida na Terra já estará extinta, mas isso não significa que não possa surgir em outro lugar. Tanto Júpiter quanto Saturno são planetas massivos com várias luas potencialmente habitáveis. Há gelo em 2 luas, Europa e Ganimedes. Embora o amplamente reconhecido oceano subterrâneo de Europa possa não parecer muito acolhedor, à medida que o Sol crescer, ele chegará perto o suficiente para possivelmente derreter o gelo e proporcionar um ambiente propício à existência de tipos de vida mais familiares. O Sol vai crescer significativamente e se tornar maior e mais brilhante à medida que começa a morrer, como já foi mencionado. E quanto aos planetas e planetas anões que estão congelando bem longe? Isso transformará os planetas próximos em terras escaldantes. Plutão é um exemplo perfeito. A temperatura atual de Plutão varia de 387 a 369 graus Fahrenheit. Isso é extremamente frio. No entanto, à medida que o Sol se aproximar, ele será capaz de aquecer Plutão e os outros planetas gelados. Eles continuarão existindo como lembranças quentes do que o Sistema Solar já foi, mesmo que seja improvável que a vida evolua ali, pois nem todas as condições são atendidas. Isso vai mudar quando o Sol se contrair e virar uma anã branca, mas até lá, o Sistema Solar externo pode se beneficiar um pouco do calor do Sol. Embora a vida possa existir em outros lugares, infelizmente ela não existirá na Terra. Se o Sol morrer, tudo pelo que trabalhamos será perdido. A superfície da Terra ficará quente demais para que a vida exista para sempre. Seria improvável que conseguíssemos cultivar alimentos ou encontrar água, mesmo que inventássemos novas tecnologias anti-calor. Tudo o que é necessário para a sobrevivência vai desaparecer. É estranho imaginar que, eventualmente, nada vai parecer importar. Todas as memórias que temos do nosso planeta serão perdidas junto com a internet. Assim, resta apenas o desejo de que a vida comece de novo em algum lugar. No entanto, é muito improvável que essa vida se pareça com a espécie humana de alguma forma. Mesmo que compartilhem características semelhantes, levaria bilhões de anos para a vida evoluir novamente até chegar ao nosso estado atual. Isso é tudo por hoje. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal.
Além disso, comente o que você pensa sobre o assunto. Adoraríamos saber. Obrigado por assistir e até a próxima.